Oi, gente, boa noite. Enquanto vocês vão chegando, eu vou chamar a Ana para nossa conversa de hoje. Acho que tá conectando. Oi, Ana. Oi, guria, tudo bom? Tudo, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá Tá bem. bem. A ideia, então, hoje, a gente falar um pouquinho a respeito, né? Nós pensamos em trazer um tema super relevante desse momento, assim, que tem a ver com as incertezas, né, do que a gente está vivendo, das coisas que estão acontecendo e como lidar também frente a isso, como manejar esses momentos que eventualmente acontecem de mais dificuldade. E aí, Uhum. bom, também, se as pessoas quiserem ir fazendo perguntas, a gente vai conversando. Isso aí, isso aí. Então tá, né? Eu acho que a gente tá vivendo um momento de incertezas, né, Camila? Desde quando começou, né, essa questão do coronavírus, a gente nunca sabia, né, quando começou a quarentena, a gente nunca sabia, né, quando ela ia piorar ou melhorar, e acho que isso está se estendendo, né, desde as incertezas seguem, né, nesse sentido, e, e eu acredito que o que tem nos acompanhado atualmente são as incertezas. Né? Acho que essa é uma certeza que a gente tem, é que a incerteza tem nos acompanhado nesse momento. E a incerteza nos traz muitas acaba nos trazendo também muito medo, né? Muita, acho que ansiedade também muitas vezes, né? De lidar com as situações, né? É, nos faz questionar o que é bom, o que não é bom nesse momento, né? E muitas vezes dá vontade de ficar num lugar conhecido, né? De, de lidar com aquilo que eu sei lidar, né? Então, é uma das coisas que a gente estava conversando, eu até estava comentando com a Camila que esses dias eu vi também uma live que tratava sobre esse tema também, né? E a live estava até conversando sobre. Era com um economista, assim, falava sobre mais as questões da economia, mas achei que super cabia para conversar também com a gente. E, e ele falava sobre quando a gente se muda, né, de um apartamento, assim, né? E, e uma coisa é quando a gente escolhe, né, fazer essa mudança, né, quando tu te muda e escolhe fazer essa mudança de casa, né. A outra coisa é quando e aí tu, enfim, quando tu também tu passa sobre um momento de incerteza quando tu faz essa mudança e tu escolhe fazer essa mudança, de como é que tu vai ser, se tu vai te adaptar com a vizinhança, não vai, né? Como é que tu vai te adaptar com o próprio espaço, né, daquele apartamento, por mais que tu tenha escolhido, né, ficar naquela casa ali, tenha escolhido aquele local, né, como é que tu vai te adaptar àquele novo ambiente que tu tá escolhendo né, viver, se tu vai te adaptar ao bairro, não vai, né? Então são várias incertezas que conforme a gente vai se movimentando com elas, a gente vai também aprendendo a se adaptar com elas. Mas é, por serem escolhas, a gente vai tendo tempo para lidar com essas mudanças, né? Na situação que a gente está vivendo do coronavírus, a gente não tem tempo para lidar com as mudanças, né? Então, pensando também nesse paralelo do apartamento, então é como se a gente tivesse que mudar de casa de um dia para o outro, né? E, e aí fica mais impactante porque todo o conhecido que eu tenho se torna desconhecido. E aí, até por eu não ter feito a escolha, fica mais difícil a adaptação. Né?
porque o fato de eu não ter escolhido aquele apartamento, ou aquela vizinhança, ou aquele bairro, parece que tudo vai ser pior. Então eu não tive aquele processo de escolha e a adaptação fica muito mais difícil e as incertezas acabam sendo muito maiores, né? Então eu achei bem pertinente esse paralelo, né, que a gente pode até fazer com as questões emocionais, que também a gente lida assim com as mudanças e com as incertezas que vão se colocando na vida da gente, né? Completamente, né, Ana? E aí fiquei te ouvindo e fiquei pensando que o quanto a condição da vida realmente nos coloca muitas incertezas e muitas inseguranças no sentido de que não temos muitas garantias. Mas a vida vai acontecendo e a gente também vai construindo, né, alternativas para ir se havendo com essas incertezas. Então a gente vai criando algumas estratégias, vai podendo fazer algumas escolhas, vai podendo se sentir mais seguro. E aí, bom, acho que o que essa grande pandemia tem e traz, talvez de mais assustador realmente, seja o fato de que ela evidencia muito a nossa falta de controle e falta de certeza, né? Que em outros momentos algumas outras ferramentas, alguns outros subterfúgios nos ajudavam a ir dando conta. Então é isso, é mudar de casa sem ter a vontade de, né? E é ser tolhido, enfim, proibido de uma série de coisas. E o quanto esse processo pode realmente ser dolorido, pode ser difícil, mas que de alguma maneira também precisa encontrar caminhos por onde acontecer, né? Considerando que estamos num momento que muito pouco se pode, mas bom, o que se pode, né? Exatamente. E também eu acredito que nesse processo de não conseguir fazer escolhas, e por isso que as incertezas acabam ficando maiores, porque é como se a gente andasse no escuro nesse momento, né? E, e também eu escutei que o coronavírus, ele, apesar de ser um inimigo com nome, ele é um inimigo invisível, né? O que traz muito mais medo também, né? E mais insegurança nesse sentido, né? Então a gente nunca tem a certeza de quando vai encontrar com ele, né? Então os perigos acabam sendo maiores e essas são as incertezas que acabam nos assustando mais também, né? Mas eu também fiquei pensando sobre, né, essa questão da gente poder ir fazendo as escolhas conforme elas vão se apresentando nesse momento das incertezas, né? Como que eu vou escolhendo transitar dentro desse escuro que eu estou vivenciando, né, nesse momento, né? E como que eu vou dando conta, né, daquilo que eu não consigo ver exatamente que está acontecendo. Vejo e não vejo, né? Porque é o incerto nesse sentido, assim, por exemplo, a gente não sabe exatamente como vai ser o dia de amanhã, né? Quando a gente, por exemplo, lá em março, quando, né, a gente teve que encerrar, né, o contato, né, entrar em isolamento físico, por exemplo, a gente não sabia como seria, até quando seria, e por enquanto a gente não sabe também como vai ficar. Né? Mas conforme a gente foi passando os dias, a gente também começou a se adaptar a essa nova realidade que se colocou pra gente. Mas isso também pode e pode acontecer, né, Ana, através de uma adaptação que permita que de alguma maneira a vida possa seguir, apesar desta e deste momento, com tantas diferenças, né? Porque sem dúvida, lá em março, quando nós paramos, ninguém conseguiria, dimensionava, né, que hoje, dia 3 de julho, estaríamos ainda nessa situação e sem perspectiva de sair dela. Né? Então, assim, claro que foi mais difícil naquele momento, porque também era um momento de mais adaptações ao que não dava mais e ao que poderia ser possível, né, frente a uma escuridão total e absoluta. Nesse momento,
a gente também já tá podendo saber que tem algumas coisas que já são possíveis de um jeito diferente, mas que são. E eu acho que isso também vai dando novos contornos para essa incerteza e para essa insegurança toda, né? Bom, apesar do coronavírus, as pessoas seguem trabalhando, né? Ou tentando trabalhar, ou se adaptando nas suas profissões. As famílias seguem em casa, mas tentando ter o seu momento. A mãe trabalha num cômodo, o pai trabalha no outro, eles revezam os cuidados com as crianças. Enfim, né? Essas alternativas eu acho que elas ajudam a dar uma contornada nessas incertezas e inseguranças. É. E tu sabe que eu estava te escutando e me lembrando esses dias de também. Eu estava escutando uma outra pessoa falar sobre é, a questão do pertencimento, né, da importância de se sentir pertencendo, né? E uma das certezas que também a gente tem, em função também das rotinas que a gente seguiu ou tentou estabelecer, né, dentro do que foi possível, né, é, a gente, por exemplo, que, né, dentro do nosso possível, a gente seguiu estabelecendo uma rotina de trabalho, né, e se sente seguindo pertencendo ao UFIX, por exemplo, como, né, como servidores, né, da UFIX, enfim. E essa ideia de pertencimento eu acho que é bem importante, porque a gente segue com uma identidade, né? E, e eu acredito que essas são as certezas que são importantes a gente ter, né? Eu fico com a certeza de que eu sou a psicóloga que trabalha no núcleo de apoio psicopedagógico, né? E, então, é por isso acho que algumas questões são bem importantes para a gente poder trazer. Então, às vezes, muitas vezes, quando a gente fala da importância de manter uma rotina, também por isso. Porque dá essa ideia de também pertencimento, né? De que eu sigo com as minhas identidades, né? Ou da importância de poder fazer contato com os amigos, mesmo que seja na questão virtual, porque eu sigo com a certeza de que eu mantenho as minhas relações, né, sociais, né, dentro de todas essas incertezas que se criam, algumas certezas se mantêm. Né? Eu mantenho o contato com as pessoas que são importantes para mim. Né? Eu me mantenho sendo vinculado também, né, com a universidade, por exemplo, dentro, né, do possível que se estabelece. Então, Que foi uma coisa que nós falamos também a respeito das datas comemorativas, assim, né? Porque passamos, na verdade, por muitas nessa situação. Claro, algumas pessoas fizeram aniversário, mas nós passamos pela Páscoa, nós passamos pelo Dia dos Namorados, nós passamos por alguns feriados, enfim. E o quanto a gente trouxe, né, em alguns momentos diferentes, a importância de poder marcar essa passagem desse tempo, desse momento, dessa comemoração. Não é a mesma coisa? Não, mas tá bem. O que dá para ficar chateado? Dá, mas e o que dá para fazer? Né, ao invés de não comemorar o aniversário, ao invés de não comemorar um feriado com a família, né? Bom, adaptações e entender que esse tempo e poder marcá-lo também é um pertencimento, né? As instituições às quais a pessoa também está associada, aliada, né? Também poderem estar de alguma maneira presentes. Isso também é pertencimento. Né? Poder encontrar com os amigos, mesmo que virtualmente, também é pertencer àquela turma. uhum, Né? uhum, E eu acho que isso, as pessoas que eu ouço, enfim, e que comentam o quanto tem conseguido fazer isso, o quanto isso é benéfico, né? O quanto isso uhum, agrega. Tá bem, talvez tenham exatamente. dias que sejam mais difíceis, e a gente entende também, mas quando isso consegue se oportunizar, o quão rica essas experiências não são, né? Exatamente. E aí também estava te escutando e pensando sobre a questão das possibilidades que se criam, né, frente às incertezas e é, um tem um dos tem um psicanalista que eu gosto muito de ler, que é o Winnicott, que ele fala muito sobre a questão de que para poder ter criatividade é preciso ter falta, assim, né? Então, que o bebezinho lá, ele só vai conseguir
começar a criar, né, se ele puder começar a imaginar, né, que tá, né, então ele sente fome e a partir dessa fome ele começa a imaginar que está vindo, é meio viagem isso, tá, gente? Mas é bem assim que acontece mesmo, né? A partir dessa fome ele imagina que está vindo, então, uma mamadeira que vem alimentá-lo ali, né? Só que é importante ter esse tempo entre ele sentir fome e vir realmente a mamadeira alimentar, né? Vai ter um momento em que vai chegar a mamadeira, mas tem que ter esse tempo, né, entre a fome e chegar a mamadeira, né? Porque E é aí que aí nasce o nesse desejo, né? é que aí que nasce o desejo e tem o espaço da falta para Uhum, ter o espaço da criatividade e da criação, né? uhum, E é uhum, nesse momento também da incerteza que se nascem algumas oportunidades e que se estabelece também esses espaços de criação, né? A gente mesmo no nosso é, espaço, né, no grupo de estudos que a gente tem com o pessoal que estuda também psico, né, a gente falava sobre isso, né, das possibilidades que se criavam a partir, né, desse momento do pessoal que também estava saindo da universidade agora, né? Que outras oportunidades se criavam, que outras profissões, assim, que poderiam, como que as profissões poderiam se adaptar nesse momento, né? E, e o pessoal trouxe várias situações bem inusitadas e uhum. acho que com muita criatividade, assim, né? Então, teve um exemplo que nos trouxeram foi um chefe de gastronomia que, ao invés dele entregar a comida pronta, ele entregava a comida em porções, né? Para que a gente montasse o prato como a gente. Enfim, ele indicava como montava o prato, mas era como se o prato fosse montado por um chefe, mas o chefe era nós, somos nós Uhum, mesmos, né? uhum, Então ele se adaptou, já que ele não pode, né, montar o prato no restaurante dele, ele adaptou uma forma, né, de chegar até a casa do cliente, mas o prato sendo montado, né, da forma como talvez fosse montado no restaurante dele. Então, acho que essa possibilidade de criação que a incerteza traz, né? Que uhum. eu acredito que é bem importante, e esse espaço da falta, né? E que muitas vezes, num primeiro momento, quando se tem a falta, a gente briga com ela, né? Porque ninguém gosta de se frustrar, não é bom, né? E é como cair de bicicleta, né? A gente, quando aprende a andar de bicicleta, cai, se machuca e dói, é ruim. Né? Mas ninguém aprende a andar de bicicleta sem cair ao mesmo tempo. Então, a frustração ele também vai dar a oportunidade do aprendizado. É, E se a pessoa na verdade, se a pessoa com medo da dor de cair de bici, né, resolver não andar mais de bici, também perde toda a sensação boa que pode ser andar de bici. Né? Que eu acho que é exatamente isso, assim, a questão da incerteza gera possibilidades, mas também gera medo, também gera dor, também gera sofrimento. E é bom que a gente vai poder também fazer frente a isso. Se o medo for maior, talvez algo de bom possa estar sendo perdido em função, né, desse medo tá tomando conta. Né? Essa questão da necessidade que tu falava, né, Ana, de que a necessidade abre espaço para a falta. E aí, bom, a falta vai ser combustível para a construção de algo. E isso a gente pode pensar. Eu fiquei pensando no fogo, né? Quando alguém descobriu o fogo, porque talvez a necessidade de poder cozinhar alimentos, né? E assim, para tudo, medicamentos, eles não são desenvolvidos a priori, eles são desenvolvidos a posteriori. Então, sim, alguém teve um dia que precisar muito de antibiótico e não tinha. Até que um dia passou a ter. Por quê? Porque as pessoas precisavam ter. Né? A lei, na verdade, também é muito assim, né? As leis, elas vão sendo, ou vão tentando dar conta de uma demanda que já existe. Não é o contrário, né? exatamente. Então, assim, é a partir desse espaço de falta e sim de sofrimento que a gente também pode construir e oportunizar
coisas boas e importantes, mudanças boas e importantes, né? Exatamente. E eu acredito que eu acho que se a gente fosse deixar algum questionamento hoje para reflexão aqui para o pessoal, poderia ser isso, assim, né? O que cada um está podendo aprender nesse momento, né? Por mais dolorido que esteja sendo, né? Por mais difícil que esteja sendo esse processo, o que cada um está podendo aprender? Agora, né, eu, eu consegui ver através até do trabalho da UFSP mesmo, eu até comentei com o pessoal, eu vi que se criaram uma série de oportunidades, inclusive de entrada nas turmas, a partir desse momento que a gente está vivenciando, né? Que antes a gente não tinha, né? Claro que agora, com a volta às aulas, a gente vai ter que fazer algumas adaptações, mas eu acredito que são entradas que vão vir para ficar, né? Mesmo que seja nessa, ao invés disso, não é mesmo que vão vir para ficar exatamente por ser nessa modalidade online, né? Então, eu vejo isso assim, o que a gente pode aprender com essa experiência que a gente está tendo, né? E tem coisas que são muito difíceis, sim, mas eu acredito que também tem coisas que nos trazem aprendizado, né? E às vezes é difícil a gente olhar para a parte do aprendizado quando a gente ainda está num momento olhando para a falta, né? Mas muitas vezes quando a gente consegue olhar o que a falta pode nos trazer, quando olha para a questão da criatividade, a gente consegue ver o que traz o aprendizado, que é quando começa a andar de bicicleta sem a rodinha, né? Que eu acredito que entra nesse processo, assim. E a sensação boa também de uma satisfação interna, né, uma satisfação própria de conseguir e de se perceber passando por os momentos de crise e podendo superá-los, né? A gente falou algumas vezes e eu acho que sempre cabe ressaltar, claro, hoje a gente está vivendo uma crise mundial, né, de saúde mundial, mas o quanto muitas vezes, muitas crises acontecerão ao longo da vida de uma pessoa, né? Crises profissionais, crises emocionais, crises financeiras, crises amorosas, enfim, e o quanto é muito mais útil, né, inclusive para o próprio desenvolvimento hoje da gente enquanto sociedade, né, mas de cada um também individualmente, aprender ou enfim construir ferramentas para poder ir passando por isso e manejando isso. Essa não é a primeira e não vai ser a última crise na vida de uma pessoa, né? Exatamente. E aí, bom, a dor, a frustração, elas estão presentes e isso realmente é difícil, mas também é importante esse movimento de estender o olhar, né? Abrir o olhar um pouquinho mais. Porque a dor não vai deixar de estar ali, mas ela vai não ser mais a única coisa possível de ser vista, né? Outras coisas também vão ser Exatamente. possíveis. Exatamente. É. Mas é quando a gente consegue olhar diferente, né? Ou de outro ponto de vista, que é uma das coisas que a gente sempre também volta e meia fala, né? De que outro lado a gente pode olhar a mesma situação, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir, se ficar olhando sempre do mesmo lado, a gente vai enxergar sempre da mesma cor, né? Às vezes quando tu olha de um outro lado muda até a cor, né, que tu passa a enxergar, ou o tom, né, que tu passa a enxergar é a mesma. Eu sempre uso um exemplo muitas vezes na questão de solução de problemas, que é quando a gente tem um problema para resolver e a gente está imerso naquele problema, e não consegue achar a solução, e tu comenta com alguém sobre esse problema, né? Com uma pessoa amiga, enfim. E a pessoa te diz, mas por que tu não faz Y? E tu diz, nossa, tão simples, eu nunca tinha Não tinha pensado sobre pensado isso, nisso. né? Mas, e aquilo, né?
E aí, quando a pessoa te diz é simples, é uma coisa super simples, mas é porque o que que acontece? A pessoa não está imersa naquilo e ela está olhando de uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista, né? E, e consegue ver de um ponto de vista que é mais simples às vezes, ou né, não está envolvido em tantos outros problemas, assim, ou em tantas, né, emaranhado de outras coisas. Né? Então, é isso, assim. Só que esse exercício nem sempre é fácil fazer sozinho, por isso que muitas vezes é importante a gente compartilhar as situações com as pessoas, né? E a incerteza, ela vem carregada muito disso, né? Quanto mais a gente consegue repartir as situações com os outros, né? Mais fácil fica a gente lidar com as situações. E o grupo é um facilitador nesse momento, principalmente nesses momentos de incerteza, né? De novo, a gente volta para a questão do pertencimento, né? Então, a importância de poder olhar de outro ponto de vista, poder estar com as pessoas, né? E se sentir pertencendo a um grupo, né? São formas de ir lidando de maneira mais fácil, não tão dolorida, né? Com a incerteza, assim, com as incertezas que vão se colocando, né? Poder escutar a perspectiva do outro, né? É É. muito rico mesmo, porque às vezes é um detalhe que tá podendo ser feito, um detalhe que tá podendo ser encarado de um jeito diferente, que também abre mais possibilidades, né? E aí eu achei importante quando tu disse que esse movimento realmente não é fácil e que poder buscar uma rede de apoio, uma rede de suporte facilita, né? Mas que também é muito importante ter ou estar disponível para, né? Que é a questão da flexibilidade, flexibilização que falávamos, né? Nesses momentos de muita mudança, nesses momentos de muita incerteza e insegurança, talvez seja realmente natural frente a tudo isso e ao medo, né, que isso causa, uma certa rigidez, inclusive pela falta de certezas, né? E aí, bom, nesse momento onde tão pouco se pode, né, fica mais difícil quando a gente tá rígido, quando a gente fica fechado para possibilidades. Né? Então, assim, esse movimento interno de poder escutar, olhar, perceber para os outros e para si, né, também tende a ajudar, porque produz um movimento um pouco mais facilitado, assim. Exatamente. E eu fiquei pensando agora, né, Camila, que ontem é, foi aprovado, né, foi né, determinado no consumo, então, um calendário acadêmico, né, e que as aulas vão, então, ser retomadas nesse formato EAD, né, e, e que eu acredito que também, dentro do tema que, inclusive, a gente já tinha trazido como tema antes de saber que ia ser aprovado o calendário, a questão das incertezas, mas que eu acho que cabe para o tema do EAD as incertezas também, que é como é que vai ser, né, o EAD. E eu acredito que está todo mundo também nesse processo de adaptação para o EAD. E até a gente começar a se experimentar, muito a gente né, não sabe como vai ser. E no primeiro momento, por não saber como é que vai ser, a nossa tendência é achar que também é mais complicado, é mais complexo. Né? Conforme também a gente vai se experimentando e vai vendo como pode enxergar de um outro ponto de vista. Né? Eu sei que tem, né, eu sei que tem várias outras complexidades além de lidar com a questão do EAD. Né? Mas está se criando uma outra forma de estudar. Né? Agora vai ser uma outra modalidade de estudar. Né? Tá se criando, na verdade, uma outra forma de viver, né, Ana? E estudar não vai Exatamente. fugir disso, né? Assim como a nossa profissão enquanto psicólogo sofreu alterações que possivelmente vão ser duradouras, né?
outras profissões também, a vida da gente também, a ciência também, a educação também, né? E aí, bom, claro que é novo, né? Não sabemos ainda exatamente como vai ser a vida, né? E a educação, mas também nesse momento onde muito poucas coisas são possíveis, quando uma luz é apontada, quando uma direção é possível, que a gente também possa estar disponível para, pelo menos, tentar, né? Assim, É, sim. Claro que dentro das possibilidades de cada um, dentro, né, dos limites de cada um também, e tudo isso, claro que é pensado e é visto, assim, né? Mas sabe que eu acho que é bem importante isso que tu disse, Camila, de que é, a vida como um todo, né, tá diferente, tá sendo revista, né, tá se diferenciando, né? Tá tudo num outro formato nesse sentido, né? Eu acredito que sim, a gente como psicóloga está vivenciando um outro jeito de fazer psicologia, né? De fazer, né, a psicologia em vários formatos, porque a gente está vivenciando não só a psicoterapia online, mas como trabalhar com grupos online, né? Fazer uma série de outras atividades como psicólogo online que gera uma série de desafios e a gente está aprendendo a fazer isso, estudando pra caramba também, né? E, e a vida como um todo ela tá se modificando a partir desse momento e eu acredito que volta naquilo que a gente falava antes sobre o quanto essas incertezas e o quanto gera, né, esse espaço da criatividade, né? E, e acho que até a gente pode falar sobre a gente, como a gente vivenciou também esses momentos, assim, né? Que a gente, enfim, vai começar a conduzir agora alguns grupos, já conduz alguns grupos, mas são grupos um pouco diferentes agora que a gente vai conduzir. E, bom, então o que a gente vai fazer? Porque online, grupo, nesse formato, nunca a gente conduziu, né? Porque não, e não, tá, vamos para literatura. Bom, a literatura não tem nada sobre isso também. Não tem artigo publicado sobre isso em lugar nenhum. Então a gente vai ter que correr atrás. Bom, a gente achou um artigo em não sei aonde. Bom, vamos ler. Saiu um curso que vai nos ajudar. E tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo indo atrás e tá todo mundo se ajudando nesse sentido, né? E eu acredito que é isso, assim, a gente poder fazer e aprender com esse fazer também, né? quando a gente pensa que também tem muita coisa sendo feita, ou talvez tudo, de uma maneira muito inédita, né? Exatamente. Então, assim, tá bem. Eu acho que quando a gente se ocupa, e até é uma postura, na verdade, muito corajosa, assim, né? Porque dá conta de algo inédito e bom, algumas coisas vão ser testadas e tentadas e vai ser visto que não vai ser possível, e aí tá bem. Então, desse jeito não dá, vamos tentar outro, né? E é um movimento também que engloba, né, inseguranças e dificuldades que aí podem ser pessoais, podem ser sociais, podem ser enquanto categoria, né? A gente eventualmente também fica em dúvida, a gente também tem uma rede de apoio e de suporte no colega, na equipe, e vai podendo pensar junto o que fazer, né, como ir transitando por isso. Mas é isso, levando em consideração a necessidade de ajustes, de novas possibilidades e estar flexível e disponível, assim. É, é. Isso que tu disseste também, né? A importância da equipe, como a gente consegue fazer trocas e se apoiar um no outro todo o tempo, né? Então, que de novo essa questão do pertencimento e do grupo e se escutar e poder trocar e um dar retorno para o outro da atividade, né? E estudar, estudar, estudar.
Uhum. Que é uma das coisas que a gente mais tem feito também, né? Além de trabalhar bastante, mas que isso são coisas bem importantes. Eu acho que o grupo que nos também, dentro das incertezas, nos traz a certeza de apoio e acolhimento, né? Então, que por isso que a gente repete muitas vezes, procurem os amigos, estejam, né, próximos da maneira que dá, que é essa maneira virtual, né? Porque a última vez que a gente se viu pessoalmente foi no dia 16 de março, É, acho, né? aham, é. Mas a gente se vê toda semana Uhum, virtualmente, né? uhum. Então, e como isso é bom, né? Essa Muito. semana mesmo tu dizia, ai, que bom encontrar vocês, né? Deu outra cara pro dia, assim, Uhum, né? uhum. E eu acho que essas são as certezas que podem ir melhorando e dando outra cara para as incertezas e acalmando as incertezas também. Que talvez seja um elemento que a gente pode nesse momento destacar como uma possibilidade de ser positivo, assim, desse Uhum, retorno do calendário uhum, acadêmico, né? Bom, agora uhum, já tem algumas datas, já tem algumas diretrizes norteadoras e de alguma forma os estudantes também vão voltar ou tentar voltar para esse contexto juntos, né? aham, Juntos. E aí, bom, é todo mundo junto, né? As é, pessoas tendo dificuldades juntos, podendo falar sobre isso juntos. uhum, Então eu acho que exatamente. também aproxima do grupo, né? Porque, que nem a gente estava falando, fazer parte de algo, de alguma instituição, né? Isso faz muito sentido. E também na sensação de poder estar dividindo, né? Ai, não sou só eu que me sinto, às vezes, desgastada e cansada, e, Uhum. né? O colega também estava hoje cansado. Ah, que bom. Porque é É, isso, né? aham, aham, É isso. fazer essas trocas são bem importantes, né? E porque traz essa questão de pertencimento, ver de outro ponto de vista, né? A questão de poder também ter a certeza de que não está sozinho, de que eu posso me apoiar em alguém, né? Então, eu acredito que nesse sentido a gente vai também enriquecendo a nossa vida desse jeito. Quando De a que eu gente posso me apoiar em alguém, de que eu posso ser apoio para alguém também, né? Porque a gente também é, encontra aham, suporte, força, enfim, para quando a gente pode ajudar quem a gente gosta, quando a gente pode ser ajudado por quem a gente gosta. uhum, uhum, Eu acho que, dadas todas as questões adversas que nas arestas que vão precisar ser aparadas, enfim, diante dessa novidade toda, acho que o retorno, quanto mais parecido, enfim, quanto mais próximo de como a vida era, a vida hoje puder ser, eu acho que mais saudável, né? Para as pessoas, para se organizarem, enfim, para as famílias. Mas, é, claro, dentro das especificidades e fazendo os ajustes que são necessários. uhum, é. Mas mas de qualquer maneira, voltar como era antes, igualzinho, não vai voltar, né? E isso também eu acho que é uma certeza que a gente tem, né? Ou uma incerteza, não sei. Mas a gente não sabe, na verdade, né? Mas fica essa impressão, assim, que tanta coisa aconteceu já nesse período que parece difícil que vai voltar a ser igual, né? Acho que nós não somos mais os mesmos, né? Exatamente, eu também acredito que não, né? Que esse processo todo e eu também escutava esses dias uma pessoa que dizia que a própria pandemia, enfim, a Covid fez com que a gente se encontrasse muito com os nossos espelhos, assim. Espelhos, não só os espelhos internos, mas os espelhos da sociedade como um todo, né? Então,
que a gente pôde ver também tanto a parte boa da sociedade quanto a parte mais cruel da sociedade, assim, né? Mas exatamente dentro disso que tu estava falando, né, Camila, que a gente não é mais o mesmo, porque o fato de ficar mais nas nossas casas, né, mais com as, né, convivendo mais também com as nossas famílias ou mais sozinhos, a gente acaba se encontrando mais com a gente mesmo. Hoje eu escutei uma frase ótima. Uma pessoa me disse assim: estou conhecendo uma pessoa maravilhosa. E eu disse: nossa, que legal! Quem? Eu mesmo. É, Eu é, achei ótimo, né? Porque é, maravilhosa no sentido de cheio de complexidades e peculiaridades, mas assim, é. essa possibilidade desse encontro com as Uhum, nossas fragilidades, com as nossas uhum, vulnerabilidades, elas existem, elas precisam ser olhadas, mas também com as nossas potencialidades, também exatamente. com aquilo que a gente não sabia que tinha. Olha só, eu que fiz isso, né? Uhum, Seja uhum, um bolo, exatamente. seja, enfim, um dia da pessoa podendo se aproveitar, enfim, né? Uhum, uhum. É, exatamente. Sabe que tem uma pessoa que trabalha com as técnicas cognitivas dentro da teoria cognitivo-comportamental, que ele criou um acrônimo que é FACE COVID, que é em inglês, assim, né? Cada letra significa uma frase para enfrentar, então, como lidar com o coronavírus, assim. E uma das frases é isso, assim, que é poder se reinventar, assim, né? Descobrir novas características, assim. Acho que até um dia a gente pode fazer uma live só sobre isso, assim, que é bem interessante. Mas uma delas é exatamente isso, né? Que é poder descobrir novos talentos, né? Dentro do seu escopo de habilidades, que é exatamente por passar mais tempo consigo mesmo, assim. Então, que é dentro desse aspecto, né, das próprias incertezas que o Covid, né, coronavírus, enfim, acabou nos colocando, a certeza da gente passar mais tempo com a gente mesmo, ela ficou inevitável, assim, né? E aí, bom poder botar os monstros para sentar na mesa, né? Assim, não afastá-los, mas poder acolhê-los, poder pensar sobre eles, poder. Que é isso, assim, poder saber das nossas vulnerabilidades exatamente Uhum. para que elas possam ser trabalhadas, né? Ser manejadas. Exatamente. Exatamente. É. E aí, bom, a dificuldade de mudança, né, me ocorre, assim, é bastante comum as pessoas se sentirem desafiadas diante de algumas mudanças. E é isso que nós estávamos falando antes, e quando essas mudanças ainda não são queridas, ainda não são desejadas, é mais ainda, né? Mas aí, Mudar é bom, sempre difícil, né? Mesmo quando a gente quer mudar é difícil, né? E quando a gente não deseja mudança, fica mais ainda, né? E normalmente a nossa tendência, como ser humano, frente a uma mudança, a nossa tendência é dizer não, né? E tá bem, né? Porque assusta, dá medo, né? Depois, conforme a gente vai se experimentando naquilo e vai vendo também os aspectos positivos da mudança, vai ficando melhor. Quando a gente quer uma mudança, já é difícil enfrentar a mudança. Quando a gente não quer, é muito mais complicado. Na verdade, o coronavírus impôs uma série de mudanças para a gente sem a gente querer, né? Impôs uma série de frustrações sem a gente querer, né? Ninguém quer se frustrar, né? Mas todo mundo teve que deixar de lado os seus projetos para 2020, né? Tem uma série de brincadeiras, na verdade, memes na internet que não vou contar 2020 porque não aconteceu, né? Todos os planos que estavam programados vão ter que
ficar para depois, ou talvez não vão acontecer. Eu gostei Exatamente. muito de um que eu vi assim, sabe aquele vestido que você usou no Réveillon? Joga fora. Né? Joga fora, não deu sorte. Não, Porque é isso, né? É é. isso. Aham. E é complicado mesmo. E aí acho que é bom poder fazer uso do humor, né? Poder Ah, fazer é. uso de estratégias e aí de grupo, enfim, e até individualmente, para poder ir dando alguns desdobramentos para isso, assim, né? Isso também é flexibilização. É, Isso também é poder tentar alternativas para dar conta dessa dor e desse sofrimento. é. O humor é um dos, é uma das formas de lidar também com, de trazer, é, eu acredito que essa leveza para um momento que é pesado. É um dos itens que traz também um jeito de manter a saúde mental, né? Que é poder brincar muitas vezes. E os memes estão aí para isso, né? A gente. Eu vi também um que eu gostei um monte, até brinquei com o Anderson esses dias, que eu disse: ah, o tempo tá tão diferente que eu demorou para eu entender, porque eu estava contando que a gente estava em outubro já, imagino. Porque eu tava, olha, eu estava tão na frente É, do tempo, né? Porque era a brincadeira era que os próximos meses davam a palavra Jason, né? Que era J de julho, agosto, julho, setembro. Uhum, uhum. outubro e novembro. Eu falei, mas como assim se a gente já vai para outubro? Eu falei, o que é isso, né? Então, como que eu me antecipei tanto, assim? Mas, claro, a perspectiva de tempo, enfim, eu tava... A perspectiva de tempo já está alterada e de alguma Tá. forma a gente também tá tão e tenta tanto fazer algumas projeções, né? Quando melhorar, quando passar, quando isso acabar, quando que de alguma maneira a gente é lá que a gente quer estar. É É. em outubro que a gente queria estar, né? Exatamente. É claro que também tem a minha briga com o inverno, né? Então, por isso que eu já queria estar. Pula essa parte, é verdade. Né? Eu vou para Então, sim. outubro junto contigo. Exatamente. Então, como assim, sim, já está em outubro, né? Já vai para outubro. Mas então, essas brincadeiras que são importantes da gente ir fazendo e lidando com a vida de um outro jeito, alguém achou engraçado ali também, nossa. Porque a gente não deixa de estar falando sobre as coisas que nos incomodam. Uhum. Né? Mas a gente está podendo falar isso de uma maneira mais leve, de uma maneira mais fluida. É, Né? Então é isso, apaga 2020, joga o vestido do ano novo fora, vamos pular para outubro. Né? É uma forma de falar da dor, é uma forma de falar da dificuldade, né? Que também é super válida e que também é super importante. exatamente. E que vai dando também significado, né? Porque a incerteza também tem uma cara de não dito, assim, né? De não falado, de não... que fica no ar, assim, né? E quando a gente consegue dar nome para as coisas, quando consegue dar significado para as coisas, vai fazendo mais sentido. Não que passa a ter certeza, né? Mas passa a ser mais fácil dar conta, né? Daquela situação. Sim, se torna possível de nomear, né? Exatamente. Então, a brincadeira também entra, como tu dissesse, dentro disso, assim, né? Vai fazendo mais, vai ficando mais fluido, assim, né? Para poder dar conta daquilo que não tá legal, né? A gente falava, acho que um pouco sobre como tá mais cansativo, tá uma sensação de mais cansaço também, né? Nesse momento e o quanto as pessoas já estão um pouco cansadas de fazer, né, de tudo a mesma coisa e parece que algumas coisas, né, até por esse movimento da sociedade, como umas pessoas se cuidam, outras não se cuidam, e daí, né, desencadeia que a gente está sempre, parece que no mesmo lugar, não sai do lugar, né. Isso dá um pouco de cansaço para quem acaba se cuidando,
E aí dá mais incerteza de quando a gente vai, né, ir um pouco mais para frente com isso, né? Então, poder usar do humor até para lidar com esse cansaço também é importante. Bem importante. Acho que sim, sem dúvidas. Quanto mais estratégias, quanto mais ferramentas a gente tiver, quanto mais flexíveis e disponíveis nós estivermos, maiores as chances do nosso êxito também, porque, bom, tá aberto, né? Tá amplo. E aí, Uhum. bom, aí as coisas. Oi, desculpa. Aí as coisas realmente podem fazer sentido, ou mais coisas Uhum. podem ir fazendo sentido. Isso. Isso aí. Eu acho que é isso, né, Camila? Acho que é. Acho que é. A gente falou sobre várias questões, questões importantes Uhum. e o início de uma conversa, enfim, né? Os assuntos eles não se esgotam, né, por si. Não, não. E aí a gente queria, enfim, deixar um canal de comunicação sempre aberto, dizer que o NAP tá aqui, o Instagram do NAP, né? Todos os vídeos que a gente produz ficam ali salvos, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês tiverem alguma questão, façam contato, Uhum. né? Isso aí. É isso. Estamos sempre à disposição de vocês, né, gente? Lembrem sempre disso. Qualquer coisa que vocês precisarem, o NAP está à disposição. E nos procurem, nos acessem para tudo que vocês precisarem. Ai, que bom que Que bom. é numa sexta-feira fria, assim, de inverno, né? Uhum. Essa sexta-feira se puxou especialmente, né? Tá bem fria. Que bom. Que Qualquer bom. coisa, nos procurem para o que vocês precisarem. A gente tá por aqui, Tá tá? bom. Então tá. Boa Até mais, noite. gente. Tchau, Então, Ana. até. Tchau, Boa Cami. Um noite. Tchau, beijo. tchau. Tchau, Beijo. tchau.